Nas últimas batalhas do grande conflito cósmico entre Cristo e Satanás, nas lutas que vamos encontrar aqui na Terra, nas perseguições ou nas seduções do diabo, qual deve ser a nossa proteção? A nossa única proteção contra as mentiras ou enganos de Satanás vai ser a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade, é o antídoto contra a mentira. Veja alguns textos bíblicos aqui, como nos relacionar com a verdade. O primeiro deles é o nosso verso para memorizar. Compre a verdade, não a venda. Compre a sabedoria, a instrução, o entendimento. Aqui, irmãos, o Salomão está dizendo da importância de você adquirir a verdade, de você conhecer a verdade. Ainda João, agora escrevendo no capítulo 8, verso 32, então vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode nos libertar dos enganos de Satanás é a verdade. E qual é a verdade? O próprio João escreve, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse texto diz assim, separa o meu povo na verdade. Como separar o povo na verdade? Através do estudo da palavra de Deus. O grande conflito, irmãos, é uma batalha entre a verdade e o erro, entre os enganos e as coisas acertadas, as coisas divinas. Veja um texto que fala sobre Satanás, João 8:44. Ele é mentiroso e é o pai da mentira. Eu gosto desse verso, mas ele é muito claro. Ele diz assim, olha, quando o diabo mente, vocês não têm que se assustar, vocês não têm que se surpreender. Porque ele faz isso desde sempre. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Ele é um especialista na mentira. E agora o Senhor Jesus, irmãos, como é o Senhor Jesus? João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Enquanto Satanás é a mentira personalizada, o Senhor Jesus é a verdade. O Senhor Jesus contém a verdade, ele é a verdade. A verdade está contida na palavra de Deus, está contida na Bíblia Sagrada. Vamos ver aqui alguns textos do Salmo 119. Verso 105, ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o meu caminho. Olha lá, é lâmpada para que a gente não tropece, para que a gente veja o caminho e possa pisar seguramente. Isso quer dizer para que a gente possa viver com segurança. Verso 130, ela traz luz e dá entendimento aos simples. Por que aqui, irmãos, ela dá entendimento aos simples? Porque os simples estão abertos ao entendimento da Bíblia. Aqueles que são letrados, que são conhecedores de muitas ciências, têm dificuldade em entender a Bíblia, em aceitar a Bíblia, porque a Bíblia é simples e ela dá entendimento aos simples. Verso 160, todas as tuas palavras são verdadeiras. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. A tua palavra é a verdade. E o que é então que João nos diz com relação às profecias? Desculpe, não é João, é Pedro. O que Pedro nos diz com relação às profecias? Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versos 16 a 21, nós encontramos o seguinte: as profecias não são fábulas artificialmente compostas. As palavras dos profetas são como luz que ilumina no lugar escuro. Nenhuma profecia é de particular interpretação. E homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Vou ler um texto da nossa lição. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. O que Pedro queria dizer com isso? As profecias não são obras de ficção, não são romances, não são novelas, mas são a palavra de Deus. As profecias iluminam o caminho, elas nos ajudam a distinguir entre a verdade e o erro. Sem a Bíblia, seríamos deixados aos caprichos da opinião humana e seríamos facilmente enganados. Quantas filosofias, irmãos, quantas maneiras de pensar, quantas pregações, quantas doutrinas. Como saber qual a verdade se nós não tivéssemos a Bíblia? Somente com a Bíblia
para distinguir a verdade. E é por isso que o Senhor Deus providenciou, através da atuação concreta do Espírito Santo, que tivéssemos a Bíblia e que tivéssemos a Bíblia até hoje e vamos tê-la até o final dos tempos. As Escrituras, vou ler um texto agora da Sra. White. As Escrituras Sagradas são apresentadas ao povo de Deus como proteção contra a influência de falsos ensinadores e o poder ilusório do espírito das trevas. Satanás usa todos os meios possíveis para impedir os seres humanos de obter conhecimento da Bíblia, pois os claros ensinos da Bíblia desmascaram os seus enganos. Olha, irmãos, Satanás perseguiu a Bíblia ao longo da história. Satanás escondeu a Bíblia, deixou a Bíblia amarrada para que os servos de Deus não pudessem conhecê-la. Não conseguiu esconder a Bíblia. Nós temos a Bíblia hoje em todos os países, em todos os idiomas, em diversas versões, em diversas traduções. E o que Satanás faz hoje? Ele tenta desqualificar a Bíblia. Olha, a Bíblia é coisa do passado. A Bíblia não está de acordo com a ciência. E daí, então, ele faz com que as pessoas não vão buscar a Bíblia para encontrar a verdade. Ele continua escondendo, desqualificando, fazendo com que a Bíblia não seja importante na vida das pessoas. Em breve, o último grande engano de Satanás aparecerá diante de nós. Veremos o anticristo realizando atos miraculosos. A contrafação se parece tanto com o verdadeiro que será impossível distingui-los sem o auxílio das Santas Escrituras. Somente os que têm fortalecido a mente com as verdades bíblicas poderão resistir ao último grande conflito. E eu quero, irmãos, agora salientar a importância do estudo da lição da escola sabatina. Um estudo sistemático, um estudo que pega um tema da Bíblia e estuda com profundidade, a cada dia um estudo. Para que isso, irmãos? Para que nós estejamos preparados para o tempo do fim, para que a gente conheça, seja esclarecido com relação à verdade bíblica. Todos terão que passar pela prova decisiva. Obedecerei a Deus ou aos homens? Será que nossos pés estão firmados na rocha imutável da palavra do Senhor? Estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Pergunta importante, irmãos. Vamos estar firmes no tempo do fim? Vamos estar firmes ao lado da verdade? Ou vamos ser enganados, como a grande maioria, vamos ser enganados pelas mentiras de Satanás? Que o Senhor nos abençoe para que a gente possa estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia enquanto é tempo, irmãos. Esse é o tempo. Hoje é o tempo de estudar a Bíblia. A cada dia. Estudar a Bíblia para conhecer as verdades bíblicas. Lembre-se, irmãos, o Espírito Santo diz que vai nos lembrar das coisas. Para nos lembrar, nós precisamos estudar antes. E Ele vai nos ajudar. Ele vai fazer com que nós tenhamos escritas no coração as verdades bíblicas. Deus esteja, então, com cada um de nós. Que ao estudarmos a Bíblia, o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa aprender e colocar na prática da nossa vida as verdades bíblicas.